Vamos lá. Palumbo, um dos personagens envolvidos nesse bate-boca que aconteceu com ela no meio da semana, né? Tá lá? Tá É, pra ouvindo? gente não Tá tá ouvindo a aparecendo aqui. gente? Pra gente tá o. Ah, desculpa, peço perdão, velho. Tá. Aí. Palumbo, tá ouvindo a gente? Perfeitamente. Boa noite a Aumenta um todos. Boa pouquinho noite, a voz, Fernando, o todos som os dele. Boa noite. Boa noite. Boa noite, um prazer estar com. Tá escutando a gente, né? Estou escutando perfeitamente. Estou escutando Palumbo, sim. Palumbo, explica pra gente qual foi esse debate com a especialista, o que aconteceu no momento. Eu vi que você deu risada, rasgou um papel como se fosse o diploma dela. Foi um embate meio duro lá. O que você escutou, o que você entendeu sobre segurança agora? O que você aprendeu? Explica pra gente. Bom, na verdade, eu fui participar do programa do Paulo Matias, não sabia que ela ia participar, não conhecia essa senhora, que depois eu soube chamar Jaqueline. E aí ela ficou durante mais de 6, 7 minutos falando de si, do próprio currículo, que é especialista, que fez curso. Mas o que mais me chamou a atenção foi que ela disse que comandou operações. Aí eu fiquei imaginando, mas como que essa mulher deve ter comandado operações? E eu peguei o celular e tentei pesquisar quem era essa senhora aí, porque eu realmente não conhecia, né? E eu confesso para vocês que eu assisto muito pouco TV, porque eu não tenho tempo. Então me disseram que ela deu algumas entrevistas e depois do programa eu soube que ela falou algumas pérolas, como por exemplo que dá para neutralizar um traficante utilizando uma pedra, ou então que uma pistola é mais eficiente do que um fuzil. E como ela entrou com muita soberba, já com raiva, falando que tinha outros compromissos, mostrando uma prepotência e uma soberba, eu levei meio no deboche mesmo, porque não dá para discutir com essas pessoas. Eles não adianta, não adianta você ficar a vida inteira estudando, estudando, estudando. Se você for um médico falando de cirurgia, se você nunca operou absolutamente ninguém. Então é Mas a mesma coisa. Eu como profissional perdão, desculpa. não, não, pode falar. Eu só ia perguntar se vocês, antes de criticar a mulher, se vocês já experimentaram pedra antes de atirar também, porque às vezes é eficiente mesmo e a gente não sabe, né? Não tem a mínima noção do que fala, né? Então, quando nós que somos operadores das forças de segurança, eu fiquei 20 anos na polícia, efetivamente, trabalhei um ano no Capão Redondo, um ano um pouquinho na Vila Clementina, em São Paulo, e depois eu fiquei 18 anos em grupos de operações especiais. Quando a gente escuta alguém de fora, a gente escuta com respeito. Mas aí, quando a gente começa a ouvir um monte de barbaridades, querendo falar um monte de regra, a gente pensa, né? Às vezes a gente não responde, a gente pensa, mas o que que essa pessoa entende? Será que ela tem noção do que é você estar numa troca de tiro, você receber tiro, você ir numa operação, você quase morrer, você pensar na sua família, na sua mulher, nos seus filhos, nos seus pais, que ficam aflitos quando tem uma troca de tiro? Porque o policial que fala que não tem medo, ele está mentindo. O medo nos mantém vivos e alertas. Então, todo policial fica com receio. Só que covarde o homem que não enfrenta seus medos. Alguns têm coragem para enfrentar os seus medos. Mas não é fácil você ir numa troca de tiro com bandidos armados com fuzil. Eu trabalhei no Garra, fui 01 do Garra, numa época que tinha vários ataques a agências bancárias em São Paulo. Explodiu uma agência bancária por noite. Quando não era em São Paulo, era no interior. Então eu tenho essa vivência, essa experiência como profissional de segurança pública do que é você enfrentar um bandido com um fuzil. Tanto é que quando eu fui vereador, eu destinei parte das minhas emendas para compra de fuzil para o IOP, da Guarda Civil Metropolitana. E apanhei demais, principalmente do partido do PSOL. E eles não entendem. E eu tentava explicar para eles o seguinte: o bandido não faz diferenciação se é uma viatura da GCM, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Rota. E numa das trocas de tiro que eu participei, eu me lembro que eles atacaram um banco em Cotia, encontraram com uma viatura da PM, atiraram na viatura da PM, depois encontraram uma viatura da guarda, atiraram numa viatura da guarda, depois encontraram com as viaturas do roubo a banco que estava sendo apoiado pelo Garra. E aí a troca de tiro foi de igual para igual. E eu tentei explicar para eles, hoje eu nem tento mais explicar porque eles não querem entender. Não adianta. Que, por exemplo, um vigilante, ele pode entrar com ele, o guarda também. Só que a curta distância, a 15 metros, uma escopeta calibre 12, ela faz o mesmo estrago do que um fuzil.
calibre 223, 556, o mesmo estrago, 10, 15 metros. Só que a longa distância, depois dos 100 metros, essa escopeta já não tem a precisão que tem um fuzil. Então, um operador que saiba operar um fuzil, manusear um fuzil, ele consegue acertar um tiro a 100 metros, a 150 metros. Só que não adianta você querer explicar isso para eles, porque a narrativa deles é sempre tentar colocar a sociedade contra a polícia, falando que foi matança, que foi chacina, que foi massacre, né? E não foi. Tivemos 4 policiais mortos, um baleado. Então é muito difícil você discutir com esse tipo de pessoa. Eu não me sinto à vontade para discutir com um engenheiro, nem com um servente de pedreiro, porque eu não entendo nada de obra. Eu vou ficar observando e eu vou falar. Eu não vou falar, você pode colocar mais tijolo aqui, mais cimento ali, você pode fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou chegar para um anestesista e falar assim, ó, acho que você tem que colocar esse bisturi aqui, usar essa ferramenta aqui. Mas em segurança pública, todo mundo é especialista. E agora eles criticam, criticam, criticam e não dão uma solução. Até hoje eu não ouvi uma solução plausível da esquerda. Nunca ouvi uma solução deles. Aí quando tem uma troca de tiro que morre 100 bandidos, pronto, foi massacre. No Rio de Janeiro morreu uma menina com um disparo de arma de fogo, de fuzil. Não foi bala perdida, foi um tiro certeiro que matou uma jovem de 20 e poucos anos. Aqui em São Paulo, uma menina, uma jovem, tem idade para ser minha filha, também foi morta. E eu não vejo eles fazendo uma manifestação. Não vi e não vou ver, porque eles são seletivos. Eles buscam votos, eles colocam essa narrativa. Isso é uma malvadona, que a polícia quer matar. A polícia quer fazer chacina, que a polícia fica perseguindo o cidadão preto. E não é verdade isso. Eu nunca olhei cor de bandido quando estava atirando em mim. Eu queria me defender, me salvar e queria matar o bandido. É assim que funciona. Só que não adianta você jogar isso na narrativa para eles, porque não vai adiantar absolutamente nada. Eles fazem lavagem cerebral, não querem ouvir, não vão ouvir e vão sempre defender criminosos. Eu queria fazer uma pergunta para o Palumbo, que é a seguinte, né? Já acompanho o Palumbo há muito tempo e há anos, né? O delegado Palumbo vem à frente aí tentando combater o crime. Como é que fica quando você olha um cenário como esse, de uma mega operação, que inclusive agora o Congresso diz que vem com mais de 30 propostas, que a gente precisa somar aquelas 200 que já existiam, o que de fato é eficaz, o que não, mas quando você vê parte da sociedade enaltecendo, a gente entende a dor de família, de mães, mas enaltecendo os jovens que perderam a vida e não citam os jovens policiais que estavam ali à frente do confronto. É por isso que eu faço diversos vídeos chamando a população, e quem tem rede social grande, eu acho que tem que fazer o mesmo, e compactua do mesmo pensamento, para a gente não deixar que eles massacrem esses policiais que estavam lá trabalhando. O policial, Fernando, ele não tem medo de trocar tiro. Ele vai trocar o tiro, ele enfrenta o medo dele, ele é corajoso, ele vai lá e enfrenta o medo dele para defender gente que ele nem conhece. Né? Eu me lembro quando estava na divisão de operações especiais e quando a gente sabia com antecedência que ia ter um possível novo cangaço explodindo na agência, a gente ficava ansioso, mas feliz de poder participar da operação. A gente ia com boa vontade, a gente queria ir lá combater o crime. E aí, quando a gente vê essa narrativa de que houve massacre, que houve genocídio, que foi chacina, eu também me sinto à vontade de falar que foi faxina. Também me sinto à vontade de falar que foi uma faxina e legítima defesa, porque nós temos que sair em defesa dos policiais, das forças de segurança. Eu não acho justo a gente ficar sendo massacrado. Outro dia, recentemente, o ano passado, acho que foi o ano passado, eu estive no júri, onde um policial comandado por mim, eu estava na ocorrência, foi em 2012, estava sentado no banco dos réus, porque em legítima defesa matou um traficante que atirou. Ele é pai hoje de 5 meninas, sempre se matou de fazer bico, foi um dos melhores policiais operacionais que eu já tive a honra de ladear ao lado de trocas de tiro, porque eu sabia que ele jamais me deixaria na mão, jamais sairia correndo, porque tem policial que afina, tem policial que chora. Eu já vi policial chorando do meu lado em troca de tiro, desesperada, pupila dilatada, faz parte, é o ser humano. A gente entende e depois pede para sair do grupo de operações especiais. Mas acontece isso. Só que quando eu vi esse policial sentado no banco do júri, uma promotora esculachando ele, chamando de bandido, de vagabundo, e os pais desse policial que estavam lá, 2 senhores de idade, acho que o pai tem mais de 80 anos, vendo aquela cena, o pai dele de terninho vendo aquela cena, eu me revoltei. E aí houve um embate com a promotora, e falo para vocês com muita tranquilidade,
Se eu não fosse deputado, eu sairia do tribunal do júri preso. Mas como eu tenho uma imunidade, ela não pôde fazer nada comigo. Ela teve que me ouvir e o júri foi anulado. Eu não acho massacrado. E eu já ouvi, não, mas é só o policial se defender. Bom, quem fala isso está sentado num ambiente como esse. O policial, ele vive de bico, policial honesto. Ele não vive só do salário. E o dinheiro que ele gastou para pagar advogado, inclusive os meus pais, na época, fizeram uma ajuda financeira para ele pagar o advogado, nós policiais nos juntamos para pagar o advogado dele, é um dinheiro que poderia estar indo para as filhas dele, tá pagando advogado. Esse policial depois pediu para abrir e fechar portão na divisão de operações especiais. Falou assim, delegado Paulo, eu não quero mais ir para a rua, não, não compensa. Não compensa cometer o crime. Agora eu vou ter que pagar advogado, estou na corregedoria, posso ser preso, e eu matei em legítima defesa. E ele tinha razão. Depois de um tempo, ele não aguentou, aí participamos de outras trocas de tiro, inclusive no interior, porque está no sangue dele. Então, eu fico revoltado quando eu escuto essa narrativa falaciosa da esquerda, dizendo que a polícia sobe para matar, que a polícia é assassina. Qual profissão que não tem gente ruim? Me aponte uma, depois atira a primeira pedra. Todas têm gente ruim. Agora, a maioria dos policiais são honrados, são pessoas de bem, são pessoas que arriscam a vida por causa de um salário pequenininho. Então, eu vou sempre defender as forças de segurança, porque eu sei na pele o que cada policial passa, ouvindo essas lorotas furadas de uma pseudo-especialista que tem diversos cursos, que falou que comandou operações. Depois eu descobri que eu não a conhecia, descobri através de um amigo meu que ela foi subsecretária no Rio de Janeiro, na época do governo da Benedita, e foi uma época que a PM, a Polícia Militar, mais teve confronto e mais teve morte de bandidos. Parabéns para a Polícia Militar, mas isso ela se esquece de falar. Então é muita hipocrisia, é muito blá blá blá, e não sabe o que é você estar lá no olho do furacão. É complicado, é complicadíssimo. Ô, Palumbo, boa noite. A gente sabe que as universidades, elas deveriam ser o centro, né, de produção de conhecimento, vendo o que está acontecendo com a sociedade, mas o que a gente vê no discurso, principalmente da polícia, que é um descolamento da realidade entre o que é produzido nas universidades. Existe algum tipo de convênio, algum tipo de cientista que fala sobre segurança pública, que tem esse intercâmbio com a polícia ouve produtores de conhecimento ou não? Parece ser mundos paralelos. Olha, a grande realidade é que a polícia é completamente abandonada. O policial, ele faz academia, recebe o equipamento, é colocado nas ruas, aí tem uma diferenciação entre delegado e os investigadores, escrivães. Não estou aqui também para passar pano para ninguém, não. Aí tem o soldado, cabo e sargento, que leva a polícia militar nas costas, junto com tenentes, e depois tem o resto, que estão lá numa casta superior. É assim que é a diferenciação da polícia. A polícia não tem nenhum tratamento da saúde mental, não existe isso, por isso que os índices de suicídio são gigantescos. O policial, ele fica lá ganhando um salário ridículo, tendo que pagar treinamento do próprio bolso e ouvindo um monte de lorota furada de gente que não tem a mínima noção de como lidar com a segurança pública. Apesar de todos esses problemas, os policiais ainda vão e investem, folga no bico, eles saem em defesa das pessoas, eles saem em defesa do cidadão do bem, apesar de todos os problemas. Só que a polícia é literalmente abandonada, inclusive pelos seus governantes, que não dão um salário mínimo. Se você percorrer as bases ferradas, sem a mínima condição, revezando o colete, não tendo dinheiro para treinar. E não estou falando do estado de São Paulo, não. Delegacias fechadas, com o policial servindo como zelador. Agora tira a polícia para você ver o que acontece. Aí vira um caos total. Então nós temos que defender esses policiais. E, aliás, hoje em dia ninguém mais quer ser policial, não. Tanto é que no concurso da Polícia Militar aqui em São Paulo, o índice de inscrição é baixíssimo. Antigamente dava mais de 100 mil candidatos. Hoje, para você buscar um policial, está muito difícil, porque ele começa a ver, primeiro que eu vou andar com uma câmera aqui. Segundo que tem a corregedoria, tem a ouvidoria, tem o Ministério Público, tem todo mundo para ferrar. Tem organizações de direitos humanos, tem ONG e tem o pessoal aí anti-horário que está lá para ferrar os policiais. Eles não gostam da gente. Não adianta, eles não gostam da gente. Por eles nós andaríamos desarmados, nós andaríamos sem armas, soltariam todos os presos e ficaria o caos. Infelizmente.
Eu queria complementar aquilo que a gente já estava falando, exatamente desse movimento que aconteceu aí no Congresso, né? Mais de 30 novas propostas que a gente tem que juntar aí aquelas 200 que já existiam. Na sua opinião, Palumbo, o que de fato isso é verídico nessa história? É um país assustado com a violência ou mais uma reação apressada a um caso de grande repercussão? Não, o Congresso Nacional eu posso dizer que só funciona na base da pressão. Porque todos os dias nós lutamos para mudar as leis, eles não querem mudar as leis. Tanto é que o presidente da República vetou o fim da saidinha e depois nós derrubamos no Congresso Nacional. Eu vou citar um exemplo. Eu tenho uma proposta de emenda constitucional só para em casos de crimes hediondos, os crimes mais graves. Por exemplo, um feminicídio, onde a mulher é brutalmente assassinada com requintes de crueldade. E a gente sabe que nesse país, a cada 24 horas, 4 mulheres perdem a vida. Uhum. Eu fui com muita humildade e pedi assinatura de todos os deputados. Precisaria de 171 assinaturas para andar. Consegui essas assinaturas. E não tem nenhuma assinatura de deputado do PT e nem do PSOL. E meu argumento sempre foi, mas vocês falam que vocês defendem as mulheres. A pena do feminicídio, ela é boa, até 40 anos. Legal, o cara vai ficar 40 anos na cadeia. Por mim, ficaria preso perpetuamente, mas a Constituição não permite. Mas ele não fica 40 anos. Vai para o aberto. E eu acompanho até hoje os trabalhos das polícias. Acompanho até hoje. E todas as vezes que eu estou acompanhando, seja da GCM, seja da Guarda, da Polícia Civil, todo preso eu pergunto. Se você soubesse que ia ficar 30 anos preso, sem direito a nenhum benefício, você não ia passar em audiência de custódia, você ia direto para a cadeia. Você não ia ter progressão de regime. Você cometeria crime novamente? 100%, Fernanda. Não cometeria. Porque eles sabem que ele tem audiência de custódia, eles sabem que eles vão sair, eles sabem que eles vão ter a progressão de regime, eles sabem que eles vão ter uma infinidade de recursos, e eles voltam a cometer crime. Eles não querem trabalhar. É mais ou menos como o Bolsa Família, que se tornou aí um instrumento de voto. Você fica sustentando boa parte dessas pessoas que recebem pro resto da vida. Aí quando você oferece um emprego, eles não querem. Falam, vou trabalhar para quê? Se eu vou ganhar um pouquinho a mais, vou ficar lá de segunda a sexta. Eu não, eu vou ganhar meu Bolsa Família e não vou fazer nada. E eu vivenciei isso na pele, numa operação que eu estava no grupo de operações especiais, naquelas favelas que tinha ali na antiga Água Espraiada. Alô? Não era nem Roberto Marinho, quem é de São Paulo vai lembrar. Oi? Oi, Não, é que tinha sumido. Quem é de São Paulo vai se lembrar. Voltou agora? Voltou. Voltou. Você lembrar do quê, Palumbo? Voltou? Voltou. Então, bom, há muitos anos atrás, tinha uma comunidade, ainda tem, ainda, lá na Roberto Marinho, que era a antiga Águas Espraiadas, chamava Favela do Piolho. E nós fomos cumprir mandados. E aí acordamos de madrugada, 4 horas da manhã, 6 horas, pé na porta. Umas 11 horas, a gente estava ali pela comunidade, fazendo nosso trabalho. Me sai uma senhora, dá uma espreguiçada. Agora eu vou pegar meu dinheirinho do Bolsa Família e vou tomar minha cervejinha. Eu me senti um verdadeiro idiota. É mais ou menos como preso, que fala assim, não, para que eu vou trabalhar se eu posso roubar 20 vezes, 30 vezes, 86 vezes, como aconteceu lá no Rio de Janeiro, e o juiz vai me soltar. E não é só culpa da legislação, não, porque nesse caso que o indivíduo foi preso 86 vezes, o Estado deu 86 chances dele voltar a delinquir, o Estado deu uma autorização, pode voltar a delinquir. Poderia fundamentar e decretar uma prisão preventiva, mas não fez. E nesse caso também que eu citei o exemplo do Bolsa Família, é a mesma coisa. Se você torna esse benefício eterno, a pessoa não vai querer mais trabalhar. Para ganhar um pouquinho a mais, ela não vai mais trabalhar. E no crime é a mesma coisa. Se você põe na cabeça do vagabundo que ele pode fazer o que ele quer, que ele pode matar, que ele pode fazer o diabo, e ele não vai ter uma pena adequada, cadeia não é resort, não. Cadeia foi feita para punir. Cadeia foi feita para o cara trabalhar e pagar suas custas. Entrei com o projeto também para acabar com o auxílio reclusão, em parte, para se tornar auxílio vítima. O preso recebe dinheiro. A família do preso. E a família da vítima? E a família do órfão? Não recebe nada. Então é muita inversão de valores. Na Constituição Federal só se fala em garantir os direitos do criminoso. Não se fala nada de garantir o direito da vítima. É impressionante o que se tem nesse país. E essa esquerda adora isso. Eles não querem mudar isso daí. E não vão mudar.
enquanto a sociedade não pressionar. Agora, lá no Congresso Nacional, agora vai vir um monte de projeto, vão falar que vão fazer. Mas já tem esses projetos, mas não anda. Passam pela Comissão de Segurança, depois algum presidente de alguma outra comissão senta em cima e fica lá, mofando, mofando, mofando. Aí eu vejo lá em regime de urgência ser aprovado para mudar a ponte de uma cidade. Aí é desanimador mesmo. É desanimador. Palumbo, obrigado demais, cara, pelo seu tempo, pelas explicações e te faço o convite para voltar aí semana que vem ou na outra para a gente falar sobre segurança pública e outros assuntos, porque daqui para frente eu acho que vai ser o assunto. Daqui até a eleição, esse vai ser o assunto, né? Conte comigo, estou sempre à disposição. E eu sempre vou defender as forças de segurança, porque eu saí de lá. Se não fosse o delegado antes do meu nome Palumbo, eu jamais seria eleito. E você que foi eleito como policial, defenda, não importa se o governo é de direita ou não. Tem que defender, deixar o viés político ideológico e o puxa-saquismo de lado e defender as forças de segurança. É isso que eu penso, é assim que eu vou agir na minha carreira política, de forma independente, sem ter político de... Obrigado, Palumbo. E eu aconselho que você deixe uma pedra sempre ao lado da cama no criado mudo. Obrigado. Aliás, fiz um vídeo hoje falando disso, de pedra, né, para ver se a população acorda. Um abraço para vocês, fiquem com Abração. Deus, conte comigo. Abração. Obrigado, um abraço. Vamos deixar.